Olá pessoal, que bom a gente se encontrar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e do mundo. Fim de semana bem agitado, vamos mostrar as verdades sobre as manifestações e desfiles do 7 de setembro. Lula faz churrasco para ministros do STF e convidados fazem chacota das manifestações. Jornalistas americanos tomam ciência do que está acontecendo no Brasil e colocam a boca no trombone. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando neste exato momento. Acompanhe com a gente. Eita que o fim de semana foi muito rico do ponto de vista das revelações. Muito bom mesmo para quem ainda tinha alguma dúvida do que vive o país em termos de crise política e liberdade de expressão. Foi bom para chamar a atenção do mundo para o caminho que as autoridades estão tentando conduzir o país. Foi bom para fazer essas autoridades e quem estava indeciso se revelarem e assumirem o lado a que pertencem. E foi bom também para mostrar que o país inteiro está atento ao que está acontecendo e que a força da resistência aumenta cada vez mais. Quem é o mané que perdeu agora? Como adiantado aqui pelo nosso canal, a manifestação da Paulista foi recorde de público no sábado. E também, como adiantado pelo nosso canal, a vergonha do governo brasileiro no desfile da Esplanada foi maior que a do ano passado também. Mas mesmo assim, não é de ver que, com as inúmeras imagens e evidências que varreram o país inteiro, ainda teve gente criando narrativas para dizer o contrário, como foi o caso da USP, entidade educacional paulista tradicionalmente de esquerda extrema. A universidade deu a entender que, na opinião dela, a manifestação da Paulista foi um fracasso por não contar com mais de 45 mil pessoas. Só lembrando que no início do ano, ela foi mais generosa e atestou que havia ali cerca de 180 mil pessoas em fevereiro. Mas desta vez, não mais que 45, sendo que visivelmente as pessoas lotaram todos os espaços disponíveis. E a capacidade da Paulista é para cerca de 750 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar. Mas para Brasília, disseram que o desfile de 7 de setembro foi o contrário, um sucesso que contou com a presença de muita gente, mais de 20 mil pessoas. Ou seja, os caras não estão mais nem um pouco preocupados se você viu ou não o desfile e a manifestação da Paulista. Eles acham que você vai acreditar no que eles disserem. E pronto. Então vejamos, se você pega o que a USP disse que havia na Paulista, cerca de 40 mil pessoas, você retira metade disso, ou seja, 20 mil pessoas, e coloca na esplanada dos ministérios. Pronto. Você acha mesmo que a imagem seria aquela que vimos? De espaços vazios? O Maracanã, por exemplo, o estádio de futebol no Rio de Janeiro, tem capacidade para cerca de 70 mil pessoas, quando ele está lotado. A metade do estádio daria em torno de 35 mil. Ou seja, você acha mesmo que na esplanada dos ministérios em Brasília, no desfile do Lula, tinha quase a metade de um Maracanã lotado de gente assistindo? As únicas pessoas que compareceram ao desfile ficaram alojadas embaixo dessas arquibancadas pequenas e cobertas por uma lona branca, improvisadas para esse tipo de evento. Eram cerca de apenas 5 fileiras de assentos. Olhando de perto, dá para se ter uma ideia mais clara do tamanho do espaço. E eu te pergunto, você acha que nessas estruturas improvisadas de metalon iriam caber ali a metade das pessoas que lotaram a Paulista? De jeito nenhum. Não seria, inclusive, nada seguro, mas para os esquerdistas, tinha. Porque eles vivem de mentira, de enganar os outros. Para eles, o desfile do presidente Lula foi o maior sucesso de público de todos os tempos, de toda a história.
chegaram até a tapar a visão de cima da rodoviária, do plano piloto em Brasília, para que ninguém pudesse registrar a falta de público. Mas, na verdade, o fracasso foi maior do que o do ano passado, sim. E você se pergunta, mas nem os esquerdistas, os petistas, os que votaram no presidente foram prestigiá-lo? Nem eles. Se brincar, estavam todos, e até eles, na Avenida Paulista no sábado. Afinal, ninguém ficou satisfeito quando o ministro Alexandre de Moraes proibiu o X no Brasil. O presidente Lula ficou indignadíssimo por não haver ninguém no desfile da Esplanada, onde ele passou sozinho, olhando apenas para os militares. E logo depois ele organizou um churrasco para os amigos, incluindo alguns ministros do STF. Ali sim, teve picanha e cervejinha à vontade. O ministro Alexandre de Moraes estava presente. Duas coisas. Uma é que um e nem o outro deveriam se encontrar em eventos sociais privados como esse churrasco. Especialmente em um momento em que se requer muita habilidade e sensibilidade para não piorar o que já está ruim. Errou o presidente e errou também quem esteve com ele. A outra coisa é que, além de mostrar um aparelhamento, ficou parecendo um encontro da quinta série. Tipo, olha aí, não estamos nem aí, tá bom? Nós estamos juntos e nossa força é maior que a sua, tá? O que falta para essa gente é, sem dúvida alguma, um gabinete de gerenciamento de crise. Ninguém está sabendo lidar com a situação em que estão vivendo. Querem apagar essa fogueira toda jogando mais combustível. Talvez eles até tenham alguém com boas ideias para o gerenciamento dessas crises. Mas o problema é saber se eles a seguem. Pelo jeito, não, porque só fazem besteiras uma atrás da outra. Alguns sites de notícias chegaram a mencionar que os presidentes no churrasco, aliás, os presentes no churrasco, as pessoas que estavam ali, estavam descontraídas demais e até zombaram com a manifestação da Paulista. Um dos ministros teria dito o seguinte: Alexandre, já começam as suas homenagens, arrancando risadas dos demais presentes. Isso demonstra o nível de respeito que essa gente tem com as vontades do povo brasileiro. Mas é bom para as pessoas saberem o que escolheram como seus governantes. Como dissemos, o fim de semana foi de revelações. Além dessas, que acabamos de mostrar e mencionar, houve também o jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, que aconteceu no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, na sexta-feira. Não foi um jogo promocional, não. Foi valendo mesmo para a Liga Americana, que é a mais importante dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Como era de se esperar, dezenas de jornalistas que costumeiramente cobrem a Liga nos Estados Unidos desceram para o Brasil para cobrir o jogo em São Paulo. Só que eles tiveram uma surpresa bem desagradável. Não conseguiram transmitir as informações porque a plataforma X está fora do ar no país. Entendeu? Eles ficaram decepcionados e quiseram saber o porquê. E todos aqueles que ainda não sabiam da proibição ficaram sabendo na hora e detonaram para os americanos. Não tinha como ter uma oportunidade melhor de divulgação da suspensão do X no Brasil, como essa do jogo da NFL em São Paulo. O resultado já foi sentido na publicação deste domingo do jornal The Washington Post, um dos mais tradicionais e lidos dos Estados Unidos. A jornalista Mary Anastasia O'Grady, especialista em questões políticas do continente americano, escreveu em uma página inteira que o ministro Alexandre de Moraes e o próprio STF estão envolvidos em política até o pescoço. Ela criticou duramente as recentes investidas do ministro Alexandre de Moraes e do STF contra as liberdades de expressão, mandando bloquear o X e prendendo pessoas por expressarem as suas opiniões. A jornalista também disse que o empresário Elon Musk, ao se recusar a cobrir as ordens ilegais do ministro, que violam o que está previsto na Constituição do Brasil,
teria deixado Moraes irritadíssimo e concluiu afirmando o seguinte, aspas, se a liberdade de expressão é uma medida de uma democracia liberal moderna, o Brasil está em apuros. A repressão à expressão e a negação do devido processo para aqueles que contradizem a versão da verdade do Estado remontam a 2020. Agora está piorando, fecha aspas. De acordo com a jornalista americana, o ministro Alexandre de Moraes entende que o trabalho dele é amordaçar qualquer um que faça uma crítica a ele ou ao judiciário ou até mesmo ao governo Lula. Ela afirma que a ira do ministro é contra os que se opõem ao establishment ou ao sistema que foi montado para controlar o Brasil. E que o ministro chama essas pessoas de fornecedores de desinformação e uma ameaça à democracia. Para encerrar, a jornalista Mary O'Grady lembra que o processo começou lá atrás, quando os ministros do STF, liderados por Alexandre de Moraes, descondenaram Lula e o colocaram na presidência do país novamente apenas pela sede de poder. A moça bateu forte no establishment brasileiro. E era tudo que essa gente não queria e agora terá de enfrentar a duras penas, pois o inimigo deles está se mostrando cada vez mais forte e aproveitando da inexperiência e falta de habilidade do adversário, que não deverá mais levar tanto tempo assim para tombar e cair por suas próprias pernas. A gente ainda vai falar mais sobre isso e outros assuntos aqui no nosso programa de hoje, mas antes precisamos que você preste bem atenção no recado que vem por aí. É da Tatá Onofre sobre ereção sexual reativada. Se liga aí. Sim, e o Max Viril Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem, ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona. Tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós. E a testosterona, só a testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da
da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá para viver em torno só dos filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. E já estamos de volta ao nosso programa de análises dos principais acontecimentos do dia. Depois do fim de semana de protestos na Paulista e no país inteiro, pedindo o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, os parlamentares são esperados para protocolar o pedido na mesa diretora do Senado até esta terça-feira. Muitos dos senadores que estavam indecisos tomaram um susto ao ver o peso dos manifestantes nas ruas e estão agora mudando de ideia. O número é alto e será desta vez muito difícil para o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, segurar a onda. Mas ele vai tentar, mesmo que isso represente o suicídio da carreira dele na política. Mas, como dissemos na sexta-feira, ele tem esperanças de integrar o governo Lula. Há quem diga, pelos corredores do Palácio do Planalto, que ele está sendo preparado para substituir Alexandre de Moraes, caso esse não consiga mais permanecer no cargo. Ou seja, sairia Moraes e entraria Pacheco. Seria a melhor solução para acomodar quem foi fiel esse tempo todo ao sistema, até o último momento. Porque se depender de cargo eletivo, Rodrigo Pacheco pode pensar em outra profissão. Essa semana também o ministro Nunes Marques deve decidir sobre a ação do Partido Novo que pede a suspensão da decisão de Moraes que proibiu o Wax no país. O Partido Novo entra em rota de colisão com o ministro e ajuizou ação para reverter o bloqueio da Starlink e protocolou um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E para falar mais sobre essa questão, nós estamos recebendo hoje novamente o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, presidente. Em que o senhor acredita que resultará essa ação do seu partido no STF? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós estamos muito otimistas com a possibilidade de um desfecho favorável nesta ação dessa DPF que nós entramos no Supremo Tribunal Federal. E até para explicar para quem está nos ouvindo, nós fazemos basicamente 3 pedidos, né? O primeiro é para que a decisão toda que bloqueia, né, que suspende o X, seja derrubada, mas a Corte entendendo que não, que essa já é uma decisão estabelecida, então que ao menos a multa, né, a multa por quem usar o VPN ou outros subterfúgios, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes, seja derrubada. Então que você possa usar o VPN e acessar o X através do VPN, que nós entendemos que foi uma decisão absolutamente desproporcional. E também pedimos, em virtude ali de um escalonamento de decisões que culminaram na suspensão do X, uma delas foi o bloqueio, né, dos bens da Starlink. Então nós também pedimos nesse aditamento que seja derrubada a decisão que bloqueou os bens da Starlink, que é uma empresa completamente diferente, muito embora tenha o mesmo acionista principal, são quadros societários diferentes, e isso abre um precedente absurdo, perigosíssimo,
no Brasil, inclusive levantou questionamentos de todo o corpo jurídico, não só a parte dessa língua, mas também a da multa, né? Inclusive a própria OAB também entrou com uma DPF pedindo a derrubada da multa e pediu para que fosse distribuída para o mesmo ministro por prevenção. Então, estamos muito otimistas, temos aí aliados de peso, né, conforme essa própria ação da OAB, assinada por todos os presidentes de seccionais, isso dá um peso jurídico muito forte no nosso pedido também, e vamos aguardar aí os próximos dias. Foram pedidos aí alguns esclarecimentos, informações e posições, tanto da PGR quanto da AGU, mas nós estamos muito otimistas com um possível desfecho favorável para a gente. E de que forma esse aditamento visa pressionar o STF a rever a decisão de bloqueio da Starlink e também por que isso é tão importante para o seu partido? Bom, primeiro pela questão da segurança jurídica, né? O Brasil já é o país da insegurança jurídica, isso eu acho que ninguém discorda, mas eu fico pensando quem vai investir num país, quem vai comprar ações de alguma empresa quando se abre um precedente perigoso em que, por alguma razão, algum CNPJ, por estar respondendo à justiça, coloca em risco todos os outros CNPJs de qualquer sócio envolvido naquela empresa. Imagina o mercado financeiro, como funciona, imagina as SAs, né? Tudo isso fica completamente comprometido no Brasil. Isso é uma bizarrice gigantesca. Ninguém mais vai investir no Brasil se nós abrirmos um precedente desse. E lógico, o Novo defende que o Estado de Direito, né, a nossa legislação, seja rigorosamente respeitada, especialmente pelo mais alto cargo, mais alto escalão do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E isso não tem acontecido. E nós, com esse aditamento, com essa DPF, queremos que seja levado todas essas decisões que foram monocráticas até aqui, sejam levadas ao plenário. Nós queremos ouvir a posição e a opinião de todos os ministros da Suprema Corte. Não dá para nós ficarmos reféns de decisões monocráticas o tempo todo, de um juiz só, e sobretudo a partir de inquéritos que nós já entendemos que são inconstitucionais, abertos de ofício, né, em que o próprio ministro investiga, né, acusa e julga. Isso é completamente disfuncional para o Estado de Direito. Olha, legal do seu partido, o Partido Novo, ter tomado essa iniciativa, porque isso só está indo agora para plenário, justamente o que não queria ou não queriam, né, o ministro relator e presidente da primeira turma, e, consequentemente, isso está parando lá no plenário por causa do Partido Novo. O senhor acredita que as manifestações de 7 de setembro na Avenida Paulista vão influenciar na decisão dos ministros de uma maneira geral, uma vez que já havíamos percebido a discordância de alguns deles, como foi o caso do ministro Luiz Fux? Olha, Paulo, a discordância do meio jurídico, do corpo jurídico, enfim, várias instituições com que nós consultamos, inclusive de opiniões de juristas de todos os espectros políticos, eu não estou falando aqui só de juristas mais à direita, mas também juristas de esquerda, se pronunciaram completamente contrários às decisões que foram tomadas, absolutamente desproporcionais. Eu acho que o maior símbolo disso é a própria OAB, tendo com todos os seus presidentes de seccionais com visões de mundo diferentes, também assinando contra a derrubada da multa, ao menos a derrubada da multa. Nós queremos muito mais, nós queremos que o Twitter volte a ser legal no Brasil, né? Ninguém quer ficar usando VPN para usar o Twitter e o X. A gente quer usar o Twitter porque é uma plataforma de opinião, de expressão, que a imprensa usa muito, né, Paulo? Você, como jornalista, sabe muito bem, para poder se informar, inclusive, de questões internacionais. Então, nós, inclusive, entendemos na nossa peça, nós indicamos que ali não fere apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade de imprensa. Eu espero, sinceramente, Paulo, que os ministros tenham possibilidade de colocar suas convicções, porque eu acredito que a maioria deles tem esse pensamento médio, que é o que nós temos ouvido aí de vários juristas do Brasil, para reverter, ao menos, boa parte dessas decisões. Agora, as manifestações na Avenida Paulista e em algumas outras capitais do Brasil, que inclusive o próprio Novo incentivou para que fossem feitas, visam pressionar o Senado, não o Supremo Tribunal Federal, mas sim o Senado, para dar prosseguimento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque nós entendemos que ali já se cruzou todos os limites do bom senso, né? Não parece ter mais uma saída honrosa para o ministro, que esticou a corda, continua esticando a corda em suas decisões, e diante de tanto abuso de poder,
acredito que o único caminho seja, de fato, o impeachment. Pois é, mas o pedido de impeachment ainda vai ser protocolado. Era previsto para ser protocolado nesta segunda-feira, no máximo nesta terça-feira. Obviamente que a ação no Supremo Tribunal Federal deverá ser votada antes de sair qualquer resultado, antes que o presidente Rodrigo Pacheco, né, decida apreciar o pedido de impeachment. Então, obviamente que essa manifestação na Avenida Paulista e em outros estados brasileiros, concomitantemente, podem influenciar na decisão dos ministros do Supremo que devem votar essa sua ação, a ação do Partido Novo, muito provavelmente no final dessa semana ou no mais tardar na semana que vem. Agora, como que o Partido Novo enxerga o papel do Supremo Tribunal Federal no atual cenário político brasileiro e que tipo de mudanças a sigla defende em relação à atuação do Judiciário? Olha, Paulo, eu costumo dizer que durante o auge da Lava Jato, nós acreditávamos que a justiça pudesse dar uma resposta para a política, né? Tudo o mar de lama que a política nos colocou. E hoje, a nossa expectativa é o contrário, nós esperamos que a política consiga colocar limites ao judiciário, porque muito do que aconteceu depois da pandemia e logo em seguida com as eleições e o aumento do poder do TSE e do próprio Supremo Tribunal Federal, a abertura dos inquéritos ilegais, sobretudo, lembrando que o inquérito que teve início, né, o ovo das serpentes, por bem assim dizer, é a censura de uma revista, é a censura de uma publicação da Cruzoé lá em 2019, ainda em que começa esse avanço sobre a liberdade de expressão com a justificativa de se combater desinformação e fake news, né? Isso ganhou um poder, uma atração muito grande, não é só no Brasil, é no mundo todo, mas aqui parece que a gente tomou a frente de uma maneira incalculável. Então, eu tenho muita preocupação com a atual postura do Supremo Tribunal Federal, nesses últimos anos, de querer ser o fiador da verdade, de querer ser o moderador do debate. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo o Supremo Tribunal Federal também se aproximando de influenciadores, né, com a justificativa de querer se aproximar do público, mas o Supremo Tribunal Federal tem que se aproximar da Constituição, defender aquilo que está resguardado na Constituição, muito embora possa até não concordar, né, e isso é nítido, dado que, inclusive, já fizeram movimentos de projetos de lei, né, praticamente oriundos do Supremo Tribunal Federal, e que não é função do Supremo Tribunal Federal. Os projetos de lei ou são da sociedade, ou são do Legislativo, ou são do Executivo. O Supremo, né, o Judiciário, deve julgar. Então, é lamentável que nós tenhamos chegado a essa situação, o que provocou, inclusive, uma resposta do Legislativo, né? Algumas que já tardaram a vir, por exemplo, o fim das decisões monocráticas, isso já foi aprovado no Senado Federal, está na Câmara agora, deve passar na CCJ com certa tranquilidade. A Carol Detoni, que é presidente da CCJ, está fazendo um ótimo trabalho, colocando isso como prioridade, né, dentro das questões que são necessárias para discussão no Congresso. Há também a questão da limitação dos mandatos, né? Você tem aí ministros do Supremo Tribunal Federal que podem ficar 30, 40 anos no cargo. Não sei o quanto isso é saudável para uma democracia. Eu tenho uma opinião pessoal diferente. Eu acho que a idade mínima deveria ser maior, porque se você julgar ali que 15 anos seria o suficiente, eu entendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria começar no fim da sua carreira, já, né, terminando a sua carreira como jurista, e você vai dar a sua última contribuição como ministro do Supremo. Não acho que é razoável você, após um tempo como ministro, volte para advogar depois, por exemplo, né, com todos os contatos e todas as relações que foram feitas. Acho que também isso não é bom para o direito, não é bom para o judiciário. Mas, enfim, existem iniciativas que nasceram como uma resposta aos avanços do Supremo Tribunal Federal, só que elas são mais lentas e são menos coordenadas, porque como no Legislativo tem muito mais gente, né, o poder é mais diluído, os incentivos são diferentes, é mais difícil organizar uma resposta. Em contrapartida, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal muito unido na maioria das decisões e dos movimentos, o que dá a ele maior margem de manobra, inclusive para crescer sobre o Legislativo. Mas nós esperamos aí que
esses movimentos, sobretudo, o que está mais próximo aí e que há mais consenso também dentro do campo político, que é o fim das decisões monocráticas, já seja um avanço institucional gigantesco. Olha, o que o senhor está falando é muito interessante, porque um advogado, quando vira servidor público, ele não pode advogar, a OAB dele tem que ser suspensa. O mesmo deveria ocorrer quando um ministro do Supremo Tribunal Federal aposentasse, saísse, né, deixasse. A OAB dele deveria ser cancelada, né, ao contrário do que aconteceu com o ex-presidente da corte, o ministro Joaquim Barbosa, né, que ainda chegou a lutar bastante para ter uma OAB e ele não tinha até então e passou a advogar, né? O seu raciocínio está corretíssimo, é bem interessante. E agora há pouco o senhor também falou que o jornalismo ficou extremamente prejudicado com a suspensão do X no Brasil. Eu lhe digo que ficou horrível, horrível. Jornalistas americanos que desceram para o Brasil para cobrir a partida da NFL, né, que é a Liga de Futebol Americano, tiveram muita dificuldade, nós dissemos aqui no início do programa, para mandar as informações para o mercado americano, para dentro dos Estados Unidos. Tiveram que usar os seus parentes que estão nos Estados Unidos, ou seja, uma terceirização para poder passar a informação. Isso ficou extremamente ruim. Qual seria o impacto? E, aliás, falando que tudo isso veio por causa da suspensão do X, e aí vem essa bola de neve toda, né? Que nós estamos vendo aí a suspensão do X porque o Elon Musk não quis cumprir com as ordens que ele considerou ilegais do ministro Alexandre de Moraes. E, consequentemente, veio essa suspensão também das contas da Starlink no Brasil. Qual seria o impacto para o Brasil, na sua visão, na sua opinião, se o Supremo mantiver essa decisão sobre o bloqueio da Starlink? Incalculável, incalculável. Que nós, na verdade, a primeira manifestação foi, inclusive, de um dos maiores investidores nos Estados Unidos, que disse que o Brasil vai deixar de ser um país investível, né? A expressão que ele usou em inglês. E à medida que a gente consolida essa posição via Supremo Tribunal Federal, e eu não consigo ver força de manobra hoje no Congresso para conseguir reverter isso com velocidade. Primeiro, que a gente está num período eleitoral, e segundo, que os dois presidentes da casa vão passar o bastão. Então, o poder da caneta, a tinta da caneta já está esvaziando, tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco, que eu não sei se eles vão querer fazer movimentos de confronto em relação ao Supremo Tribunal Federal agora. Mas seria desastroso, absolutamente desastroso. E me preocupa também que as grandes confederações não tenham se movimentado, nenhuma delas procurou entrar sequer com amicus curiae nas nossas ações, digo as confederações industriais, de comércios, empresariais do Brasil, as grandes associações que representam os empresários brasileiros ou que representam empresários internacionais, ninguém se movimentou para entrar e nos ajudar nessa ação, praticamente a gente sozinho com a OAB, né, para tentar reverter essa situação, porque uma vez que nós tomamos isso como jurisprudência, em que é possível você bloquear contas de CNPJs diferentes, mas que tem um CPF, um quadro societário em comum, qual que é o primeiro passo para se bloquear as contas, o patrimônio da Ambev para pagar as dívidas das lojas americanas? O que você vai fazer, então, com os sócios que estão investindo hoje na Ambev de setores diferentes, né, com visões e propósitos diferentes, mas porque tem sócios em comum, você abre o precedente para conseguir bloquear esses bens. É surreal, é completamente bizarro, né? Acho que nenhum jurista consegue defender uma coisa desse tipo. E eu havia também lido a respeito do investidores ali, que jornalistas têm acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, com relação à própria decisão do X, do bloqueio do X ou do uso do VPN, que nos votos da primeira turma em que eles acompanham a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eles disseram, mas a gente decidiu apenas o bloqueio, nós não decidimos a respeito da multa, e não tem problema usar VPN para não cometer crimes, para lá falar de futebol ou novela ou qualquer coisa do tipo. Mas isso não estava no voto, né? Isso não estava explícito ali. Então, nós estamos numa zona cinzenta, e é por isso a importância de levarmos isso ao plenário, por isso, e essas outras informações que a gente tem um pouco fragmentadas, nos dá a esperança e o otimismo de que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal estejam muito incomodados com essas decisões e que possa se voltar atrás.
Com toda certeza, eles estão, porque não há nenhum fundamento jurídico que sustente essa tese de multar brasileiros por usar VPN para acessar o X. Realmente não tem. Mas, presidente Eduardo Ribeiro, do Partido Novo, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Parabéns pela ação. Tomara que dê tudo certo e volte sempre que puder, por favor. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez pela oportunidade. Fico sempre à disposição. Ok. Tchau, até a próxima. E agora a gente vai fazer mais um intervalo para o recado de nosso apoiador. É para quem sofre de dores pelo corpo inteiro. O produto é bom. Se liga aí no recado do Andrei Andrade. Vai daí, Andrei. Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento articular para minha mãe tomar, ela fazer esse tratamento, que eu resolvi colocar no grupo o articular, que eu coloquei, agendei como remédio para dor, né? Pessoa que necessitar, comprar também, porque vale a pena, viu? Minha mãe tá boinha, minha mãe não fazia mais nada, sentindo dor nos ossos, para tudo quanto era lugar. Minha mãe tá lavando roupa agora, minha mãe tá limpando casa, minha mãe tá uma bênção, uma senhora já com 87 anos de idade, tá fazendo de tudo dentro de casa, porque tá tomando esse medicamento. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para relatar, reforçar e frisar a importância desse produto maravilhoso. Gente, você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que sofria com dor, incluiu o articular aqui no seu dia a dia e passou a não sofrer mais. E é isso o que ele faz com todas as pessoas, gente. É o único produto no Brasil capaz de acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, isso acontece, gente, porque ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo, gente, ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico é uma única substância que consegue recuperar, restaurar toda a cartilagem que foi perdida. Vou dar um exemplo. O joelho desgastou a cartilagem, tá batendo osso com osso, a coluna também tá raspando osso com osso, daquele estralo, e aí você vai no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai te dar duas soluções. Primeiro, cirurgia, que hoje não é recomendado. Tem erro médico, tem questão de pós-operatório, tem questão que você fica afastado. Então, para quem trabalha todo dia, para quem não pode ficar parado, não dá para você optar por uma cirurgia, correndo o risco ainda de pegar um profissional que não está nos melhores dias e aí você sofrer consequências. Então, a outra solução que hoje é a melhor solução é ácido hialurônico. E a clínica de ortopedia injeta a famosa infiltração. Só que, gente, esse tratamento com infiltração é um absurdo de caro. Tem lugares aí que chega até R$3.000 cada aplicação, sabendo que uma só não dá resultado. Tem que ser no mínimo 5 para poder dar o resultado que precisa. Então, gente, é tratamento que é muito caro. Fora o preço alto, também dói na pele, né? Porque é um tratamento totalmente invasivo, né? Uma agulha muito grande, muito grossa que acaba infiltrando, né? E aí dá aquela dor terrível. Então você passa dor e ainda paga caro por isso. É por isso que o articular que é o melhor tratamento, porque esse mesmo ácido hialurônico que está presente nas infiltrações está dentro do tratamento e é por isso que ele é hoje o melhor ortopédico do Brasil. Por isso, gente, uma semaninha de uso, você vai conseguir subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, porque ninguém merece, né, gente? Trabalhar sentindo dor, ficar em casa sentindo dor, quando chega em casa cansado, cansada, né, quer descansar, não consegue dormir direito, porque, né, o joelho, a coluna, o braço, o ombro tá travado, e aí você acaba não dormindo direito, automaticamente não descansa, o estresse é maior, e aí você perde a qualidade de vida. É por isso que o Articular vai transformar a sua vida, assim como tá fazendo com todo mundo. Então você que tá me ouvindo, que tá sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que tem LER. Sabe o que é LER? Lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo dia. Gente, isso dá uma inflamação terrível e é difícil de tirar. Mas com o Articular, tudo isso acontece a partir da primeira semana de uso. Já pega um papel,
e caneta, porque hoje a promoção tá incrível, gente. As primeiras ligações, os primeiros telespectadores que ligarem a partir de hoje vão ganhar até 70% de desconto, gente, até 70%. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, chega de gastar dinheiro com medicação de farmácia, tomando e não tendo resultado, e ligue agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista em saúde que vai te atender, te avaliar, e pode ter certeza, você a partir de agora vai ser acompanhado, e o seu tratamento, eu garanto que você vai ter resultado, vai parar de sentir dor, vai parar de gastar dinheiro com medicação e vai ter uma nova vida. Mas para isso, tome uma atitude e ligue agora. 0800 591 4391. E ainda para quem ligar hoje vai ganhar o kit de pomadas. São 2 pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, pomadas com ingredientes poderosíssimos. Tem erva baleeira, tem magnésio de malato, colágeno, tem também gengibre, arnica, camomila. Gente, são pomadas massageadoras. Uma é para você passar de manhã e a outra de noite antes de dormir. E hoje você ainda recebe o relógio inteligente, o tapete massageador para os pés e o melhor, vai ganhar o massageador profissional também, hein? É isso aí, tudo isso de presente para você ter uma melhor eficácia, um melhor resultado e mais rápido, porque quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor não quer esperar, quem tem dor quer algo para resolver rápido, e o Articular aqui é isso. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para finalizar, o telespectador que ligar agora vai receber tudo isso em casa, não paga para receber, a entrega é muito rápida. Eu coloco para você com entrega expressa para chegar o mais rápido e você ter o tratamento em casa já agora, para você tratar e acabar com essa dor. E o melhor, pagamento só pro finalzinho do mês que vem. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Deu ruim para as expectativas do governo, que queria derrubar a taxa de juros para aquecer a economia do país. Não vai dar. Mesmo com os diretores indicados pelo presidente Lula, não vai dar. A coisa não anda nada boa, como o governo insiste em demonstrar. Não tem jeito. Da onde se tira? Se não se coloca, só aumenta se for buraco. E mesmo com um recorde de arrecadação, ou seja, com o governo faltando taxar apenas o ar que você respira, os indicativos de mercado são preocupantes. E nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que traz uma perspectiva do mercado para o ano. E os agentes financeiros aumentaram de 10,50% para 11,25% a projeção para a taxa de juros em 2024. O indicador é medido pela Selic, a taxa básica de juros. Foi um balde de água fria para o governo populista do PT, que queria a todo custo a redução incondicional dos juros. A alta da taxa se dá depois de semanas, com valor de 10,50%. Para 2025, a previsão também cresceu de 10% para 10,25%. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo. O governo batia pesado para a redução dos juros e eles acabaram subindo. Qual é a sua avaliação disso? Boa tarde, muito bom estar de volta depois desse final de semana emocionante. Nós tivemos muitas notícias no Brasil e aqui fora também. Bom, mas vamos lá. Realmente, o que nós precisamos entender é que há uma diferença entre pontos de vista e até de estratégia econômica entre dois governos, o governo Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, e o atual governo, que a gente poderia chamar de um Dilma 3. E por que o mercado começa a chamar de Dilma 3? Porque nós temos um aumento da atividade econômica, tivemos um aumento do PIB agora no segundo trimestre bastante expressivo. O Brasil foi um dos países que mais cresceu o seu produto interno bruto no mundo.
Então deveríamos estar todos aplaudindo. E por que o mercado precifica juros futuros e até o Banco Central já entende que a taxa Selic precisa reagir ao mercado e por que há esse risco de inflação? Por causa do tipo de gasto ou tipo de investimento feito no Brasil. Hoje, nós temos uma economia se movimentando à base de investimentos públicos, ou seja, o governo está gastando cada vez mais, porém, arrecadando, ainda que com muitos impostos, não o suficiente. Ou seja, se a gente estivesse fazendo uma comparação, Paulo, da economia doméstica, seria como se um pai de família nos últimos meses chegasse e desse presente para os filhos, mandasse a esposa gastar no cartão de crédito à vontade, levasse a família para férias, fosse para hotéis luxuosos, todo mundo ia ficar feliz. Só que quando ele explicasse que tudo isso estava sendo feito no cartão de crédito e com juros muito altos, e que no ano seguinte esses juros poderiam estrangular a economia da família, aumentando ainda o endividamento da família, isso significa que os bancos que emprestam para esse pai de família vão dizer, opa, peraí, talvez não seja tão seguro. E é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. Para você ter uma ideia, Paulo, as dívidas do mundo todo, os títulos de tesouro do mundo todo, eles são renegociados com uma média a cada 8 anos, 9 anos, no Japão a cada 8 anos, na Índia a cada 9 anos. Você, quando compra um título da Índia, a face daquilo que você está comprando, você só vai precisar resgatar em 9 anos. No Brasil, a média é 4 anos. Significa que ninguém quer mais emprestar para o Brasil, tem medo de não conseguir receber e com isso cobra juros cada vez mais altos. Então, Paulo, você tem razão. Hoje nós vivemos uma situação em que precisamos de investimentos internacionais, mas os estamos afugentando. Veja como é o caso da Starlink, o caso do X, que reverberou aqui fora tremendamente nos últimos dias e faz com que investidores internacionais hoje fiquem muito receosos de colocar dinheiro no Brasil. E o governo, que tem uma lógica de alavancar a economia com gastos públicos, sai soltando ali as emendas dos parlamentares que vão gastando, a microeconomia é aquecida, as pessoas pensam que realmente a economia está decolando, mas é um voo de galinha, Paulo, e o mercado começa a precificar isso daí. Gerson, quando a presidente Dilma saiu, quando ela foi impedida, ela dizia que o país estava vivendo um superávit de cerca de 27 bilhões de reais. Quando, na verdade, naquela época, nos valores daquela época, quando, na verdade, se descobriu, quando o presidente Michel Temer assumiu, que não se tratava de um superávit, e sim de um déficit que beirava os 190 bilhões de reais. Qual a semelhança daquela época para a época de hoje que você vê? A semelhança está na palavra corrupção. E esse é um assunto que a gente precisa em algum momento abordar. Por exemplo, você sabe uma das coisas que mais alavancou os gastos públicos esse ano? Pagamento de precatórios. Veja que, por que o governo resolveu de uma hora para outra pagar tantos precatórios? Se você for pesquisar esse assunto, vai descobrir que na raiz desse tema existe a palavra corrupção. Existem bancos e grupos financeiros que estão comprando essas dívidas e, de alguma maneira, retribuem essa boa vontade do governo em pagar esses precatórios. Esse é apenas um exemplo. Quando a gente vai para o Bolsa Família, quando a gente vai para o pagamento de previdência, salário mínimo, a gente percebe que a microeconomia é aquecida com esse tipo de indução, mas isso não se sustenta em outros setores. Por exemplo, construção civil. Se nós olharmos o porquê o PIB cresceu tanto, nós vamos observar ali o papel da construção civil. Mas o que está alavancando o crescimento da construção civil? Infelizmente, Paulo, são gastos feitos com muita baixa qualidade. Quando você passa para os parlamentares, de maneira indiscriminada, sem estratégia, as emendas para que eles coloquem nas suas bases eleitorais, sem uma estratégia, o que acontece? Você vai construir uma creche, uma ponte, você vai fazer um hospital, você vai muitas e muitas vezes pulverizar aqueles recursos e, na verdade, esses recursos voltam na fase posterior como indução
corrupção aos sistemas eleitorais, ou seja, compra de votos, ou seja, pagamento de propina aos políticos. Então, quando você olha esse gasto, Paulo, você tem toda a razão. Nós voltamos ali para o período Dilma, na época da Lava Jato, onde a gente descobriu que a Sete Brasil, por exemplo, que deveria construir todo aquele parque naval em volta da construção feita para apoiar a indústria do petróleo, nós vimos que aquilo ali, na verdade, era uma bolha de corrupção. E nós vamos perceber, Paulo, infelizmente, estamos reeditando esse filme. E você tem razão. Vários dos números que estão sendo apresentados agora, eles têm como base investimentos que estão sendo feitos indiretamente pelo próprio governo, que gasta mais do que arrecada, é obrigado a tomar mais dívidas, e com isso, a nossa relação PIB-dívida está aumentando de tal maneira que a gente já está quase igual ao período Dilma. Tudo indica que até ultrapassaremos se o Banco Central for trocado ou sua equipe for trocada. Pois é, foi uma dura pancada no pessoal que queria a redução dos juros. Subir para 11,25%, isso já demonstra que a coisa não estava dando certo do jeito que estava, né? Ou seja, um indicativo de que pode piorar ainda mais se insistirem nessa ideia de baixar os juros, principalmente quando o Galípolo entrar. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas, Gerson, agora vamos... Nós temos o exemplo da Turquia, né? Paulo, nós temos o exemplo da Turquia, exatamente. Que mostrou para o mundo todo. Essa forçação de você baixar os juros na marra, não somente no período da Dilma a gente viu que isso não deu certo, mas nós temos o exemplo da Turquia, que é o exemplo mundial, onde forçar a queda de juros na marra colocou a Turquia num problema crítico e enfiou a Turquia numa crise econômica gigantesca. Então, o modelo que nós vimos na Turquia, ele não pode ser repetido no Brasil. E o pior, nós temos um modelo virtuoso do nosso vizinho do Sul. A Argentina está fazendo o oposto nesse momento, arrumando as suas contas públicas, gastando menos do que arrecada, tentando ajustar o seu fiscal à realidade. E o Brasil continua com essa equipe, como você diz, vivendo num mundo da lua, e que vai pagar um preço muito alto, e nós brasileiros vamos sofrer com isso. Olha, e o tamanho do estrago feito na Argentina, vamos ver se o Javier Milei consegue resolver isso com 4 anos apenas, né? Com 4 anos apenas. Ele está no caminho certo. Mas vamos ver como é que isso vai ser resolvido ainda nesse mandato dele. Mas, Gerson, eu queria voltar agora a falar sobre a manifestação do dia 7 de setembro. Uou! Esse fim de semana realmente foi turbulento, né? Qual é a sua visão do ocorrido e também do pedido de impeachment que será protocolado no Senado em breve, com o senador Eduardo Girão liderando o movimento? Tudo indica que hoje ainda, né, há previsão de ser entregue oficialmente. O Rodrigo Pacheco desmarcou ali qualquer sessão, mas há uma promessa dele receber um grupo de deputados e senadores, estão ali liderados pelo senador Eduardo Girão. Mas eu queria, antes de entrar no pedido de impeachment, Paulo, dizer para você da minha tristeza de ver o desfile de Brasília. Foi o desfile da independência com a menor participação de público da história da República. Sim. Não houve nenhum desfile em Brasília com tão pouca participação, e eu fico bastante triste por causa dos militares, por causa das escolas, por causa da participação cívico-militar que se deslocou. Não do presidente Lula, que você mostra nessas imagens aí sozinho, sem a primeira-dama, sem a Janja, né? Que parece que estava no exterior, mas de todo jeito mostra uma democracia sem povo. Mostra a representação de 2 poderes em especial, porque ali estavam representados o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está recebendo esse pedido de impeachment, passando para o mundo a ideia de que está tudo bem. Os 3 poderes da República estão harmônicos. Mas eu posso dizer para você, Paulo, que daqui do exterior, a impressão que nós tivemos é o seguinte, que há necessidade de um novo grito de independência ou morte. Independência entre os poderes. Se não houver essa independência entre os poderes, nós teremos a morte da República, porque hoje Executivo e Judiciário estão atropelando o Poder Legislativo, que, em última análise,
é a expressão, é a representação de todo o poder que emana do povo, que está previsto ali na nossa Constituição. Então eu digo para você, Paulo, que eu fiquei triste de ver as imagens de Brasília. Nunca imaginaria ver algo como nós vimos nesse último sábado em Brasília, no Distrito Federal. E nós cantamos a bola aqui, né? Nós cantamos a bola aqui na sexta-feira dizendo que essa seria a maior vergonha que o governo federal iria passar com relação ao desfile de 7 de setembro. E na imagem que a gente estava mostrando agora há pouco, você viu ali sentado, com a cara fechada, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, enquanto o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estavam de pé ao lado do presidente Lula, cumprimentando, e todos se levantaram. O governador do Distrito Federal ficou ali com a cara amarrada, fechada e sentado. Com toda razão, né? Com toda razão, né? Ele foi culpado de uma coisa que não cometeu, ou seja, uma inocência. Ele foi afastado, ficou 3 meses fora, 2 meses fora, por causa de toda essa situação que a gente viu aí do dia 8 de janeiro, sendo que ele agiu corretamente. É uma situação bem complicada, porque depois disso aí, né, antes de começar a manifestação na Paulista, o presidente deu um churrasco para esses ministros do Supremo que estavam ali. Você não acha que isso é extremamente inconveniente numa situação em que o país está vivendo? O presidente do Executivo se reunindo, dando num encontro, num evento privado, dando um churrasco para o presidente do Judiciário com um ministro considerado o mais polêmico do Judiciário num momento como esse. Ou seja, parece que está faltando alguém mesmo, como a gente disse no início do programa, para gerenciar a crise que está acontecendo no momento entre essas autoridades que estão comandando o país. Você também não acha que está faltando aí um gerenciamento de crise melhor, Gerson? Não tenha dúvida. E esse gerenciamento de crise passa primeiro pelo exemplo que você deu do governador do Distrito Federal. No Brasil inteiro houve esse dilema. Ou seja, nós temos uma data magna, nós temos as cerimônias previstas, protocolares, e havia ali chefes militares fardados ali no palanque que estavam ali protocolarmente obrigados pela função que desempenham, porque a data que tem que ser celebrada com honras militares, essa data independe de quem esteja no governo. Então, é muito difícil você separar essas coisas. No entanto, quando você fala de uma celebração cívica, em Brasília nós vimos a independência sendo celebrada em uma democracia, entre aspas, sem o povo. Mas, ao mesmo tempo, lá em São Paulo, nós tínhamos o povo reclamando que não está sendo ouvido. É como se fosse o povo sem democracia. E quando você faz essa chamada do governador do Distrito Federal, a gente viu que esse dilema se espraiou no Brasil inteiro, porque houve cerimônias em todos os estados, em várias cidades, mas todos estavam com a atenção voltada para essas imagens que você está mostrando, para as imagens de São Paulo, porque lá estava o foco da atenção da maioria da população brasileira. Então, não ter comparecido em Brasília também foi uma mensagem de protesto. Quem estava em Brasília lembra que o desembargador Sebastião, por exemplo, ele disse que se você quisesse homenagear a pátria no 7 de setembro em Brasília, como é que você deveria fazer? Não comparecer à cerimônia. Essa seria a sua mensagem. E parece que o povo de Brasília ouviu. Agora, o churrasco que você se refere, ele, mais do que um deboche, eu creio que ele começa a passar uma imagem de um gerenciamento de crise que você está falando, que será feito à revelia do povo. E gerenciamento de crise feito à revelia do povo só tem 2 caminhos. O caminho do autoritarismo, ou seja, da ditadura pela força, ou da ditadura imposta pelo Poder Judiciário em parceria com o Executivo, que é o que nós temos visto até agora. Qual é o problema disso, Paulo? É que esse sistema é insustentável no médio e longo prazo, porque nós temos um processo político em andamento. Teremos eleições municipais esse ano, teremos eleições para o Senado e até mesmo para governadores, deputados estaduais daqui a 2 anos e até para presidente da República. E esse movimento político, se não for fraudado, e quando eu falo fraudado, eu não me refiro somente à questão da disputa em relação à questão das urnas. Eu falo fraudado mesmo como ele foi em 2022,
com a atuação do Poder Judiciário, em especial do próprio ministro que você cita, que é o centro da polêmica. Então, se esse assunto não for resolvido, Paulo, nós continuaremos em crise institucional. E esta semana nós saberemos, sim, se o Poder Legislativo ele entra numa paralisação, ou seja, numa obstrução, ou se ele será realmente integrado a esse gerenciamento de crise. Como você disse, até agora, o povo, ou seja, os representantes do povo, não entraram nesse gerenciamento de crise. Eles estão se omitindo, e estão se omitindo propositalmente. Então, veremos até que ponto a inconsequência avançará ali no Congresso Nacional. Eu espero que esse documento que o presidente do Senado vai receber, o senador Rodrigo Pacheco, hoje, seja protocolado e seja dado andamento. Mesmo que no Senado Federal não se consiga uma maioria para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é passada uma mensagem para a população de conexão entre os seus desejos e os seus senadores, que terão que responder aos seus eleitores. E é isso que está faltando, Paulo. Como você bem disse, estão gerenciando a crise sem colocar a vontade popular nessa equação. Olha só, esse tipo de comportamento, né, que estão tentando impor ao povo brasileiro, né, nos moldes do que acontece na Coreia do Norte, o que acontece em Cuba, o que acontece na Venezuela, Nicarágua, Rússia, China, essas coisas funcionam lá porque você já tem uma geração nascida dentro do sistema. Uma não, várias gerações, no caso da China, que são nascidas dentro do sistema. As pessoas nunca, em momento algum, nem contando dos avós, experimentaram a liberdade plena de expressão. Então é natural, é mais fácil, elas não têm ideia do que isso representa. Agora você querer impor da noite para o dia um sistema como esse, numa sociedade brasileira que sempre esteve acostumada a um regime mais livre de pensamento, né, de expressão, vai ser impossível. Vai ser impossível. Isso era uma coisa que deveria tomar aí, se fosse o caso, de décadas e décadas. Não adianta dizer que, de repente, a esquerda já vem trabalhando isso há cerca de 30 anos, porque é insuficiente. Né? A nação brasileira está acostumada, a cultura brasileira está acostumada com a liberdade de pensamento. Da noite para o dia, a corda vai arrebentar. Se você não faz um exercício de alongamento, se você não tem o costume de fazer isso, quando você fizer, você vai quebrar suas pernas, os seus nervos e tendões vão se romper. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. Está difícil. O Washington Post, por exemplo, divulgou uma matéria bem dura, criticando o ministro Alexandre de Moraes. E para piorar, como dissemos no início do programa, Gerson, os outros jornalistas que vieram cobrir a partida da NFL aqui em São Paulo não conseguiram mandar as suas matérias de imediato por causa da suspensão do ex. Tiveram de fazer isso usando os seus familiares nos Estados Unidos. Ou seja, se ainda tinha alguém que não sabia dessa decisão do ministro, agora já sabe, não é? E o que representa isso? Você tocou no ponto. Dois aspectos que você falou que eu queria aprofundar. Um é que, de fato, o brasileiro não está acostumado a esse regime de opressão, de cerceamento das suas liberdades, você tem toda a razão. Além disso, os modelos que nós vemos nos países autoritários, eles demandam uma forte pressão ou uma opressão sobre a população feita pelo poder militar, policial militar. E o que acontece no Brasil? Existem pessoas que dizem que em algum momento essa tensão que você está dizendo, que essa corda, esse esgarçamento social, ele vai acabar gerando algum tipo de reação popular, de insurreição popular, de insurgência, e esse tipo de reação vai ter que ser coibido pela força. O problema é que as polícias militares no Brasil, elas estão na mão dos governadores. As Forças Armadas, que, em tese, tem no presidente da República o seu comandante em chefe, dificilmente, eu ouso afirmar como integrante, ex-integrante das Forças Armadas, e pelo que eu conheço e pelos contatos que eu ainda tenho, eu digo para você que dificilmente em uma ou duas gerações, como você bem disse, em 10, 20 anos você conseguiria ter uma força armada como a da Venezuela, por exemplo. Esse desgaste, essa deterioração de uma instituição como essa, demoraria 2, 3 gerações.
E como você bem disse, se não há uma força para impor, como é que acontece? Então o mundo todo hoje está se fazendo essa pergunta, Paulo. Os investidores estrangeiros, está todo mundo dizendo o seguinte, espera aí, mas essa ditadura no Brasil é uma ditadura do executivo? Porque o presidente Lula foi muito criticado aqui no exterior, mas quando os analistas começaram a botar o nome de Alexandre de Moraes em evidência, todos perceberam que há uma característica um pouco diferente dessa proto-ditadura brasileira. Essa ditadura que é chamada de paraditadura pelas lideranças políticas aqui do sul da Flórida. Por quê? Porque quando eles olham para o Brasil, eles falam, poxa, mas o ditador é togado? E como é que ele impõe essa força dele? Ele tem força armada na mão dele? Não tem. Então ele deve ter uma polícia gigantesca, uma polícia política? Também não tem, porque a Polícia Federal que está na mão, o núcleo que está ali na mão do ministro Alexandre de Moraes é muito pequeno. Então a gente percebe que quando a multidão, quando a população retirar a legitimidade desses atos, a desobediência civil será coibida como? Então esse é um ponto que você colocou excepcional e que está sendo debatido aqui fora. Os investidores estrangeiros estão perguntando assim, peraí, podemos colocar dinheiro ali, há estabilidade jurídica, há estabilidade institucional? Porque de um tempo para cá, muito rapidamente, hoje o Brasil é visto como uma quase Venezuela. E isso é muito ruim, Paulo, tanto para os investidores estrangeiros, até para a nossa própria população. Não, e temos mais uma questão aí problemática do Tenet Media nos Estados Unidos, que muito provavelmente muitos brasileiros não sabem do que está acontecendo. Mas esse é um caso onde os russos foram apontados como financiadores de canais de direita dentro dos Estados Unidos para disseminação de fake news e desinformação. O pior de tudo isso foi a descoberta de um telefone brasileiro nas investigações. Um telefone brasileiro. O assessor de assuntos internacionais do Lula, o Celso Amorim, está em viagem para a Rússia para discutir com Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, sobre essa questão e outras também. Como é que você está vendo essa possível ligação dos russos com o governo brasileiro, Gerson? Porque isso pode terminar em sanção brava também, não pode? Pode sim. Cada vez mais brasileiros aparecendo nas notícias internacionais. Veja, por exemplo, que eu até publiquei na minha timeline do Twitter, do X, que, aliás, é tão interessante esse momento que a gente está vivendo, que graças a essa decisão tresloucada do ministro Alexandre de Moraes, eu passei de 100 mil seguidores no Twitter, no X, né? E várias das minhas postagens têm mais de 200 mil views. Então significa que ou a população viajou toda para o exterior, ou todo mundo resolveu fazer como o nosso senador lá, o Moro, passou a senha do seu Twitter para os amigos no exterior. Mas, seja lá como for, 2.600 de cocaína foram apreendidos na Guiné-Bissau num avião que veio da Venezuela, que foi da Venezuela. E o interessante é que havia um brasileiro a bordo. Você agora acaba de dar uma outra notícia conectando a ação da Rússia, não somente na mídia, interferindo nas eleições, mas tendo conexões com várias das organizações que estão ligadas, no caso da América Latina, ao Foro de São Paulo, ao Grupo de Puebla. Quando a gente olha essas conexões da mídia jornalística, do mainstream jornalístico, até das redes sociais, nós vamos descobrir que existe grande investimento russo, e no caso da América Latina, a gente vai perceber que existe uma estratégia cubana, russo-cubana, junto à Venezuela, parte da Colômbia, alcançando a Nicarágua e com reflexos no Brasil. Então você já começa a perceber que o Brasil é olhado hoje como integrante, não somente das rotas, é o segundo maior consumidor mundial de cocaína, como também passou a ser olhado como integrante dessas rotas de lavagem de dinheiro, tanto dos russos quanto até mesmo dos iranianos, que utilizam o Hezbollah e os grupos terroristas, que também passaram a utilizar o Brasil como uma importante área de lavagem de dinheiro. Então, você tem toda a razão, essas investigações vão avançando. É claro que na geopolítica nada é preto e branco. Parte dessas investigações estão tentando repetir aquilo que a gente viu nas eleições passadas, em que o próprio governo Biden agora
tenta utilizar o Departamento de Justiça, tentando macular ali a própria eleição dos republicanos, dizendo que Putin preferiria a eleição de Trump. Nós sabemos que isso não colou lá no passado, mas eleitoralmente foi a desculpa que se deu, por exemplo, para não divulgar o laptop do Hunter Biden, do filho do presidente Biden, durante a campanha eleitoral, porque a história de cobertura é que aquilo era uma ação dos russos. Agora a gente vê essa história sendo reeditada. E hoje a mídia e a população aqui dos Estados Unidos já está mais escaldada. Mas é irrefutável, você tem razão, Paulo. Há uma interferência que já vem de um bom tempo e o Brasil não tem como se excluir desse circuito. Não podemos esquecer, fazendo o finalzinho do meu comentário, que os investimentos chineses também estão nessa equação. Tanto no México, onde nós temos os cartéis mexicanos e investimentos grandes chineses, como em toda a América Latina. Então essa disputa hoje geopolítica é uma disputa que tem muitos atores e difícil interpretação, onde não tem muito preto e branco, é muito mais cinza ali, e que, dependendo da eleição, se o presidente Trump for eleito, vai se transformar numa outra leitura. Se o presidente Biden, com o grupo dos Obama, continuar ali ligado ao poder com a sua vice-presidente vencendo a eleição, a Kamala Harris, nós teremos uma outra leitura disso que você está falando. Temos que aguardar. Pois é, só para lembrar que na semana passada o Putin disse que preferia a Kamala Harris, né? Então, quer dizer, aí a coisa já começa a complicar bastante. Não sei se isso de repente foi uma estratégia também usada para beneficiar os republicanos, mas a verdade, ou se foi verdade mesmo o que ele disse, né? Mas na verdade de tudo isso aí complica bastante a situação dos democratas, né? Dizem que foi irônico. Diz que ele falou como uma piada, mais querendo botar pimenta ali no meio da disputa, dizendo, não, eu particularmente prefiro a Kamala Harris, falando mais como... vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí. Bom, e agora vamos falar então de Venezuela. O candidato vencedor de fato, Edmundo Gonzalez, está exilado na Espanha. Mas, neste fim de semana, a opositora Maria Corina Machado disse que o asilo de Gonzalez não representa o fim desta luta e que ele vai assumir a presidência da Venezuela em janeiro de 2025, sim. Como é que você vê essa declaração da Maria Corina, Gerson? Importante, primeiro porque, a princípio, ela está falando ainda de dentro da Venezuela, ou seja, todos sabem que a candidata real, a líder da oposição na Venezuela é Maria Corina Machado. As prévias que foram feitas da oposição, tanto dentro da Venezuela quanto fora, com os venezuelanos na diáspora, a Maria Corina Machado venceu com mais de 80%. E todas as outras lideranças da oposição se uniram ao nome da Maria Corina Machado. Se nós olharmos o acordo de Barbados, aquele acordo que o Brasil foi fiador também, em que o Maduro se comprometeu a fazer eleições justas esse ano, nós vamos observar que uma das condições era deixar que a oposição escolhesse livremente os seus representantes. Não foi isso que aconteceu. A Maria Corina Machado foi retirada, mas ela acabou conseguindo ali um preposto. Todos sabem que o atual presidente eleito, e é considerado eleito por quase toda a comunidade internacional, ele agora vai para a Espanha mais por uma questão de segurança, para que a Maria Corina Machado diga o seguinte: eu não sou a representante eleita, mas o representante eleito, Edmundo Gonzalez, está em segurança na Espanha. Dizem, inclusive, que, na verdade, ele já estava na embaixada espanhola, refugiado esse tempo todo. E o governo Maduro sabia disso, ou seja, a localização dele, que era tida como incerta, parece que era já na embaixada espanhola, e esse movimento estratégico foi para preservar o nome que reúne as condições legais e legítimas de assumir o poder em janeiro do ano que vem. Lembrando que o Maduro ele antecipou as eleições unilateralmente, ele não precisava ter feito essas eleições agora no meio do ano. Ele fez as eleições antecipadas achando que ia vencer, ou pelo menos achando que poderia passar ao mundo uma legitimidade do seu governo por mais 6 anos, e o que acabou acontecendo foi o oposto. Hoje, o Maduro ele não tem o apoio de praticamente ninguém, nem mesmo do Lula, quem diria que poderia tantos imaginarem que seria um dos que se juntaria a Nicarágua, a Cuba, e dizendo, não, eu estou com o Maduro. Nem o Lula consegue mais fazer isso hoje impunemente. Então,
é uma situação difícil. Maria Corina continuará, pelo menos por enquanto, liderando a oposição de dentro da Venezuela, e esse é o ponto, Paulo. A diferença daquela experiência com o Juan Guaidó do passado e agora com a Maria Corina é que agora existe um presidente eleito pela população. E antes havia um presidente que se autodeclarou presidente. Agora deram um passo a mais. Tomara que isso resulte em algum tipo de pressão. Olha, o problema aí todo é que o Nicolás Maduro é uma granada sem pino. Ela vai explodir a qualquer momento. E eu acho também que ele antecipou as eleições para o meio do ano justamente para ele ter 6 meses de tempo para negociar uma saída para ele mesmo, porque ele sabe que a situação para ele está bem complicada. 6 meses para negociar. Endurece para ver se sai alguma coisa ali em benefício próprio. Mas vamos ver. É uma das possibilidades. Jéssica, ficamos por aqui com o nosso bate-papo, muito legal, como sempre. Muito obrigado a você e você volta na sexta-feira, como de costume, né? Um grande abraço e até lá, hein? Obrigado. Até sexta, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Eu peço que você, se tiver gostado, se inscreva em nosso canal para nos fortalecer ainda mais. Nos dê um like e comente o quanto quiser. É muito legal. Um forte abraço, uma boa semana para todos nós e nos vemos de novo amanhã. Obrigado e até lá.